Aí a gente está vendo isso. Isso é o Mar Vermelho. E lá em cima à esquerda é o Canal de Suez. Então, por exemplo, um barco Depois pega saindo. um pouco mais ampliado o mapa pra gente que mostra também a parte de cima do Mediterrâneo. Mas eu entendi. Vem aqui, Vem entra da pelo Mar Singapura, por Vermelho. exemplo, passando pelo oceano. Entra ali nessa partezinha entre Etiópia e Iêmen, sobe o Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez, entra no Mediterrâneo, passa por Gibraltar É, e chega em em qualquer lugar lá. Roterdã, É. tal assim. Então hoje opa, aí tá isso. Ah, boa, boa. Né? Ou seja, você vem aí Lá perto. do Oriente, passa por lá de Djibouti, Mar Vermelho, sobe aí pelo canal e entra no Mediterrâneo. E o que está acontecendo atualmente? Em função da guerra entre Israel e Hamas, os rebeldes no Iêmen, que controlam parte do país, e é uma guerra civil terrível, terrível, com assim números chocantes. E a gente está Não prestando. sabe nada. E de novo, um lado apoiado pela Arábia Saudita, outro pelo Irã. Possivelmente o Irã querendo prejudicar Israel ou envolver os Estados Unidos na guerra. Isso é outra opção. Porque os Houthis estão sendo financiados pelo Irã e agora estão atirando contra embarcações que eles acham que são aliados a Israel e até mandaram mísseis para atacar o sul de Israel. Então o que os Estados Unidos fez 2 De dias atrás? Iêmen para Israel? É. Que é uma distância Sim. razoável. Mas esses grupos recebem financiamento relevante, como eu disse, e os Estados Unidos ontem anunciaram ataques pesados contra os rebeldes. O que isso produz? A gente já sabe. Isso acaba elevando o apoio popular no Iêmen para os rebeldes, porque você inevitavelmente Tem uma interferência externa, né? interferência externa. Apesar de que vários países estão interferindo já há muito tempo, mas você enviar mísseis pode ser obviamente utilizado por eles para se tornarem mais populares, porque vai morrer civis. Né? Não tem como você mandar um míssil, é muito difícil você mandar um míssil sem o que é um eufemismo terrível, mas o chamado dano colateral, né? Você acaba matando inocentes nesses processos. Então há uma preocupação grande de que os Estados Unidos vai se envolver nesse conflito e 10%, como eu disse, do comércio passa por lá. E isso pode aumentar muito, atrapalhar muito o comércio internacional, obriga empresas a aumentarem seus estoques e muitas embarcações hoje não passam mais pelo Mar Vermelho e passam pela África do Sul, por Dá baixo. uma volta absurda. E aí o custo adicional por barco é de 1 milhão, Cara, porque demora 10 dias a mais. Então, além de chegar com atraso de 10 dias, o custo 1 milhão custa a gasolina para o barco. todo o processo. E muitas empresas, simplesmente, que estão produzindo na Ásia, por exemplo, atrasam um produto de 10 dias, acaba a produção inteira, porque está faltando uma peça. Né? Então, qual é a previsão assim, dos principais analistas geopolíticos? Que, em função dessa quantidade de ameaças, a inflação elevada veio para ficar. Porque esse esquema bonito que a gente tinha por 30 anos, Que livre comércio. tal, pediu o produto da China, não sei onde chega 2 dias aqui e tal. É aquele famoso just in time. Chega o produto justamente quando você precisa montar o seu produto. Ou seja, você precisa gastar zero em galpões assim, de estoque. Alguns desses produtos são caros de se... você não pode simplesmente guardar um monte de semicondutores no lugar. Você precisa de refrigeração, exato, sei lá. super caro. Muitas empresas não tinham isso. E tudo isso deixa tudo mais caro. E tem só para complicar, o canal de Panamá, por onde passam 3%, que também não é pouca coisa do comércio global todos os dias, em função da seca, e que é o El Niño, o fenômeno climático que aumenta a temperatura da água no Pacífico, produz muitas chuvas, excesso de chuvas no sul da América do Sul, Paraguai, Argentina, sul do Brasil, mas produz secas enormes no norte da América do Sul e na América Central. Então essas secas na Amazônia, Colômbia, Panamá, fizeram com que a lagoa que está no meio do canal de Panamá ficou com água tão baixa que os barcos não conseguem mais passar. Cara. Então,
Então, assim, tem uma mistura. Tem uns carinha com uma mangueira lá. Não, enche- e o país está realmente numa situação. Eu que eles acho. dependem totalmente desse. Eu publiquei um artigo na semana passada com 5 previsões para a América Latina para 2024. E uma delas é que o grande perdedor das mudanças climáticas será o Panamá, porque é um país que depende, né, a receita é fundamental, eles ganham muita grana, cada barco que passa É, tem uma taxa tem absurda. uma taxa muito grande, obviamente. Então, se o canal não funciona, e eles tiveram que reduzir muito, e você não consegue elevar, assim, é uma lagoa gigante, é muito difícil você fazer. Então, eles estão querendo iniciar uma obra de 10 bi de reais Caramba. para desviar todos os rios do país para levar para aquela lagoa, para que as embarcações possam passar novamente. Então, você tem isso também. O que isso produz? Isso obriga a gente a repensar a globalização por completo. Porque todos esses lugares importantes, Panamá, Suez, Gibraltar. Gibraltar até está estável, Tá mas estável? Estreito de Taiwan, muitas embarcações passam por lá. Mas Tudo lá isso- atualmente não tá tenso. Tá livre Olha, não está tenso, mas assim, em 1996, que foi a primeira eleição democrática de Taiwan, os chineses enviaram mísseis que caíram perto de Taiwan. Em todas as eleições, os chineses aumentam a presença militar. O Mar do Sul da China está lotado de equipamento militar chinês, das Filipinas, dos Estados Unidos. Tem muitos casos de quase colisões entre caças americanos, etc., manobra arriscada. Então, assim, a gente está aqui meio que vendo, não, mas olha lá, tá meio... Assim, amanhã, por exemplo, você tem pode ser uma um colisão, acidente. um acidente, e aí? É. O Xi Jinping está lá, a situação econômica complicada, pode ser lido como os americanos abateram nesse avião, mas na verdade foi Um erro, né? um erro. Então, assim que começou a Primeira Guerra Mundial. Foi literalmente sem querer. Foi? Foi. Assim, foi um assassinato de uma figura política que desencadeou uma série de eventos que obrigou os países a defender aliados, que levou Nossa. a uma escalada da violência, né? Então, ninguém quer a Terceira Guerra Mundial hoje, assim, não faz o menor sentido. Mas a Primeira Guerra Mundial, ninguém queria também, assim, porque você tinha laços comerciais muito amplos entre a Alemanha e a Inglaterra, e todos diziam, como hoje, cara, não faz sentido essa guerra, todo mundo vai perder, não é uma loucura. Os alemães não vão atacar, e os ingleses não vão atacar porque é uma dependência mundo econômica ganhando. mútua. Tanto que a avó do imperador alemão era tinha sido rainha da Inglaterra. O cara era metade inglês. Então, assim, as pessoas diziam, não tem condições. Mas aí surgiu um ambiente que complicou a situação, e isso é a minha principal preocupação. As pessoas sempre pedem, falam assim, e aí? Quando vai acontecer, ou se vai acontecer esse conflito entre Estados Unidos e China? E eu acho que não vai acontecer nos próximos anos. Eu ainda tenho bastante confiança. Ou seja, você me perguntou, Oliver, você quer visitar Taiwan no ano que vem? Eu acho que tranquilo. Eu estou pensando em ir este ano, agora também. Não acho arriscado. Acho que haverá sinais claros antes. Então, não vai ser assim um raio do céu azul. Mas uma das coisas que ainda garante hoje a ausência de guerra entre os Estados Unidos e a China são laços humanos tremendos. Então, são assessores do Biden que viveram 10 anos na China, falam chinês fluentemente, tem um monte de amigos chinês. Eu, por exemplo, sou produto dessa época única, que eu tenho bons amigos chineses, bons amigos americanos, visitei os dois lugares com frequência, participei de conferências com os dois, ou seja, eu vivi de perto assim amizades entre pessoas que têm poder político real na China com pessoas que têm poder político real nos Estados Unidos. E a gente às vezes esquece que diplomacia é algo muitas vezes informal. O cara ligando pro cara fala assim, O que está acontecendo? não é assim aquele comunicado. Bom diplomata é aquele que lembra da festa de que participou 7 anos atrás, falou com o cara, pegou o nome, liga para ele e fala assim, vocês acham que o seu governo estaria disposto a topar essa... Tem muito bastidor, assim? Muito. 99% é bastidores. A gente vê isso muito em filme, né? Em série. Mas é assim mesmo. Que essas coisas resolvem muito mais do que no alto escalão. Alto né? escalão é o cara que conhece a filha do outro. O ponto final, a assinatura,
quando bastidores Se fizeram um monte de movimentam. coisa. Isso é fundamental. Tem esse caso super famoso de alguns anos atrás, um submarino nuclear russo sumiu no Ártico. Isso foi um assunto muito complicado para os russos, assim, porque um orgulho nacional pela tecnologia, etc. E o único submarino capaz de tentar localizar esse submarino russo era um submarino da Marinha Americana. Só que Não queriam pedir a isso. Rússia não podia pedir. É. Então o que aconteceu? Alguns generais russos haviam frequentado cursos em faculdades militares em vários lugares ao redor do mundo, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. E tinham feito amigos que hoje eram generais ou soldados de alto escalão nos Estados Unidos. Então foi assim. Os caras se conheciam em curso, nem era de governo, e os caras falaram, será que vocês conseguem ajudar a gente? E no final, o submarino americano foi enviado por canais não oficiais